Que bom estar aqui. Eu quero agradecer a minha esposa, porque tudo isso que foi falado de mim, na realidade é dela, que deveria, foi ela que me domou, tá? E nós estamos felizes de poder contribuir com um pouco que Deus tem nos dado e nos capacitado para servir, né? Tudo isso começou assim que eu achei que a gente ia começar uma igreja, ia lá atender algumas pessoas, curar algumas doentes, né, e falar, olha, Jesus está voltando. Até que um dia eu fui convidado para dar uma palestra numa universidade sobre liderança e administração. Na realidade, eu nunca tinha administrado nada na vida, nem a minha própria vida eu administrava. E nós fomos convidados para ir dar uma palestra, era uma gincana que o 2º ou 3º ano de administração estava fazendo. E, na realidade, quem arrumou essa para mim foi o Lapa, né? O Lapa arruma sempre umas coisas boas para mim. E disse, vamos lá, Luiz. Eu digo, vamos, mas, cara, o que eu vou falar? Porque eu sou igrejeiro, né? Eu achei que eu só funcionava dentro da igreja. E eu fui. Nessa época a gente tinha muitas Bíblias, a gente ganhava muitas caixas de Bíblias para doação. Eu disse, vamos levar uma caixa de Bíblia dessa? Tá, mas universidade, Bíblia, administração, vamos levar a Bíblia. E eu passei aquela noite, eu fiquei apavorado, porque eu ia falar numa universidade, né? E aí eu tinha um caderno de 20 matérias, eu comecei a escrever, liderança é o líder que lidera. O líder que lidera o liderado. E tal. E comecei a escrever umas coisas e fui para a universidade. Botei minha melhor roupa, eu e o Lapa, e fomos. Subimos as escadas lá. Quando a gente chegou, eu confesso que a prof, ela deu uma intimidada na gente, assim. Ela disse, o senhor é pastor, né? Já fez aquela cara assim, você é pastor, né? E quase escondeu a carteira, né? E disse, o senhor, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Eu digo, não, fica à vontade. Ela disse, não fala de igreja aqui não, de religião. Mas eu confesso que eu fiquei intimidado com aquilo. Porque, puxa, eu queria tanto falar de Jesus. Eu queria tanto falar do maior administrador da terra. Aquele que criou todas as coisas, né? E mantém tudo pela palavra do seu poder. E não cai uma folha do pé de uma árvore que ele não saiba. Isso aqui é gestor, irmão. E aí eu abri aquele caderno, mas eu confesso que eu fiquei intimidado. E parece que aquele caderno sumiu as letras. Eu peguei o microfone e fui. Disse, eu estou aqui para falar de liderança. E eu olhava para a prof, né? Para ver. E eu estava ali, comecei a falar, os primeiros 2 minutos, eu fiquei andando de um lado para o outro. Então, liderança, e eu olhava para o caderno, sumia tudo. Eu tirei o microfone assim, Jesus me ajuda. Eu não sei falar de outra coisa a não ser de você. Você sabe quando ele chega, não sabe? Querido, eu senti quando aquela sala mudou o ambiente. E quando a sala mudou o ambiente, eu já dei 2 glória a Deus. Glória a Deus! 10 minutos depois eu já estava andando de um lado para o outro dizendo, queridos irmãos. E eu olhei para a prof assim, ela queria avançar em mim, ela estava assim me olhando. E eu disse assim, quem vai ser administrador de empresa? Todo mundo levantou a mão. Eu disse, pastor Lapa, já chamei de pastor, dá um livro desse de administração de empresas aí para mim. O Lapa me olhou. Eu peguei a Bíblia e disse, aqui você vai aprender a administrar. Esse homem aqui matou a fome de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Esse homem aqui levou aproximadamente 3,5 milhões de pessoas para um deserto e o sustentou por 40 anos, sem comprar uma marmita, sem comprar um par de sandálias, sem comprar uma veste de roupa.
Então, se você não aprender com ele alguma coisa, você não tem capacidade para administrar nada na sua vida. Porque você pode ter muitas informações, mas a vocação, a capacidade, só ele pode te dar. Irmão, aquela sala invadiu, a prof me amou. No final, a prof, eu dei um Pai do Senhor para ela. Aleluia. E ela disse, ai, eu senti assim tão... Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu amo pessoas. Eu aprendi a amar pessoas com Jesus. E aprendi a tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, com amor. Aprendi a fazer o problema das pessoas o meu problema. Eu aprendi a trazer o sonho das pessoas para dentro de mim, a celebrar o que os meus filhos carregam. Eu sempre olhei para as pessoas e acreditei que hoje tem gente que trabalha conosco no ministério que só está lá porque eu acreditei nela, nem ela acreditava mais nela. E nós, através do Evangelho, falamos: você pode, você consegue, você é capaz. Recentemente nós temos uma moça que trabalha lá em casa, a Jana, que faz a nossa comida e passa a nossa roupa. E um dia eu passei do meu quarto para a sala, eu vi a Jana chorando, lavando a louça, e eu me parei e disse: oi Jana, o que foi? Você está bem? Ela disse: pastor, meu marido. E Jesus disse assim para mim: ajuda ela. Eu disse: mas o marido é dela, não é meu. Não fui eu que casei com ele, Jesus. Ele disse: ajuda ela. Você anda no mundo inteiro fazendo missões, tem uma pessoa dentro da sua casa lavando a sua louça. Ajude ela. E eu disse: Jana, o que a gente pode fazer? Ela disse: pastor, eu não aguento mais esse cara, eu quero me separar, eu não aguento mais, ele está vendendo tudo em casa, ele usa droga e tal. E a gente investiu, entrou na vida deles. E eu sentei com ele e disse: Michael, eu quero te ajudar. O que eu posso fazer? Ele disse: pastor, E começamos a conversar e começamos a buscar uma solução em Deus, porque só Deus pode fazer isso. Hoje ele trabalha conosco no ministério. Ele é auxiliar do Israel. Nós mandamos recentemente ele fazer um curso, né, Israel? Fez um curso de 6 meses. Todo computador lá no ministério, toda a parte elétrica, ele que dá manutenção, né? Qualquer coisa, ele tem a sala dele. Ele tem a sala dele da manutenção. Há 2 anos atrás, ele estava nas ruas de Itajaí cheirando cocaína. Irmãos, eu acredito em pessoas. A maior gestão que Deus deu para nós foi cuidar de gente, foi amar pessoas. As 2 primeiras perguntas que Deus fez para o homem, que está na Bíblia, e eu vou usar a Bíblia aqui hoje como base, porque a Bíblia é a base para a minha vida, em todas as áreas. Todas as áreas. E eu não confesso para você que eu não leio a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, eu deixo ela me ler. Eu não vou na Bíblia tirar coisas bonitas para falar no púlpito da igreja. Eu deixo a Bíblia me ler, porque a Bíblia tem a capacidade de tirar coisas de mim que não fazem mais sentido para a minha vida. Então, todas as vezes que eu me encontro com a palavra de Deus, eu digo: Senhor, me ensina a fazer coisas que o Senhor faria nesse meu lugar. O que o Senhor faria nessa decisão? Como o Senhor decidiria isso? Então é isso que a gente tem procurado viver. As 2 primeiras perguntas que Deus fez à humanidade foi: primeiro ele perguntou para Adão, ele disse: Adão, aonde tu estás? E depois ele perguntou para Caim: Caim, cadê teu irmão? As 2 primeiras perguntas que você vai achar na Bíblia de Deus fazendo para o homem são essas: aonde você está tem a ver com identidade, e aonde está o teu irmão tem a ver com companheirismo. É a geografia da cruz. A primeira pergunta é vertical e a segunda é horizontal. É a geografia da cruz. Então, querido, não faz sentido eu viver uma vida só para mim. Identidade e companheirismo é o que nós vivemos. Nós, no nosso ministério, no nosso trabalho, eu jamais imaginei isso. Eu confesso para você, eu como disse
a Mônica aqui, realmente eu jamais pensei que tudo isso poderia acontecer, mas eu sonhei com isso. Mas nem você acreditava nos sonhos? Não, eu sonhei e acreditei. O difícil não é você acreditar nos sonhos, é você convencer todo mundo que está perto de você que é possível. Porque você vai ouvir muitas coisas, e eu confesso que muitas pessoas já me intimidaram, já me desanimaram. Mas nessa jornada de 23 anos com o ministério, nós estamos na mesma cidade, abastecemos o nosso carro no mesmo posto de gasolina, compramos pão na mesma padaria, fazemos as mesmas coisas e Deus vem agregando cada vez mais. Deus vem trazendo a gente para lugares nele. Eu queria ler um texto da Bíblia para você, para que nesse texto eu queria trazer uma reflexão sobre companheirismo e identidade. Está em Lucas capítulo 5, é uma história interessante que fala da pesca maravilhosa. Todo mundo, mesmo não frequentando uma igreja ou lendo a Bíblia, todo mundo já ouviu falar da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa está no Evangelho de Lucas capítulo 5. Eu vou ler o texto, depois eu vou discorrer um pouquinho. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos. Quantos barcos ele viu? 2. Nós temos que ficar atento às coisas que estão na Bíblia. Não é só ler, tirar algumas frases bonitas para agregar no nosso dia a dia. Porque Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus sucinto. Deus não improvisa, nós improvisamos, Deus não improvisa. Ele tem tudo sob controle. Deus não tem o plano B, Ele só tem o plano A. O plano A de Deus é o plano original, e quando nós saímos do plano original, Deus cria um plano adicional para nos trazer de volta para o plano original. Irmãos, queridos, empresários, isso não importa se você está numa igreja ou numa empresa, a gestão é a mesma. Porque gestão profunda do ser parte da sua identidade. Então eu não estou aqui para ajudar as pessoas a fazer, eu estou aqui para ajudar as pessoas a se tornar aquilo que elas foram chamadas para fazer. Fazer as pessoas terem um choque de realidade e de vocação, para elas descobrirem a sua vocação e caminhar nisso que Deus as chamou. Porque não tem coisa pior você fazendo uma coisa que você não entende, e também não tem coisa pior para um homem é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova, porque lá na frente ele vai ter problema. Então, mais do que fazer, mais do que ter, eu preciso ter um diagnóstico. Senhor, isso faz parte da tua vontade, da tua vocação para mim? Querido, porque nós somos capacitados de vocação, Deus nos deu essa capacidade. Então diz assim: ele viu quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a rede. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos outros companheiros que estavam aonde? No outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, o João e filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás um pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto, ele fala de companheirismo. Irmão, tem uma frase de John Maxwell que eu gosto muito, que diz assim: ó, quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. E se tem uma coisa que eu aprendi, foi celebrar o sonho dos outros, foi agregar.
E foi celebrar mesmo. Esse ano o Senhor até me deu uma palavra. Nós tivemos no começo agora de maio, tivemos no Japão com a nossa equipe que trabalha na Ásia. Chegando do Japão, 15 dias depois eu tive agora com o Felipe, que coordena os trabalhos da África. Deus me deu uma palavra esse ano: celebre o trabalho dos seus filhos, se divirta com isso, porque isso foi coisas que você também plantou no coração deles. Então hoje eu estou celebrando. Eu tenho 51 anos, pretendo viver mais aí uns 50. Pregando. Vocês vão me aturar muito ainda, irmãos. Amém? E se tem uma coisa que o Senhor tem nos ensinado, é celebrar. É celebrar. Irmãos, eu não sou... Assim, tem gente que pensa que, meu Deus, até tem pessoas que vêm cumprimentar a gente e dizem assim: e aí, pastor, como é que está? Que luta, né? Eu disse: que luta o quê, irmão? Você não está na luta? Eu digo: não. Porque essa nomenclatura que parece que a gente tem que estar na luta para ter bênção, né? A gente tem que sofrer, aleluia, para ter bastante dificuldade para depois ter vitória, né? Você vê as músicas evangélicas, elas são meio assim, né? Você sofre, quando está quase morrendo, a mão vem e te levanta, oh, aleluia. Não, celebre a vida. Eu passeio na vida, irmão. Eu celebro. Nós celebramos, nos divertimos, amém? Não é pecado ser gente. Eu sou gente, amém? Eu não deixo as pessoas criarem expectativas em mim que eu não sou. Quando alguém fica admirando: ai, pastor, toque em mim para mim ser curado, e faz isso, eu digo: baixa a tua bolinha aí. Eu sou gente, eu gosto de coisa boa. Eu também gosto de viver bem, amém? Amém? Eu também gosto de aproveitar e desfrutar daquilo que o Senhor criou, porque isso é uma dádiva de Deus. Celebrar pessoas, querido, é uma dádiva de Deus. E você vai ver, por exemplo, nesse texto, Jesus chegou na praia e viu quantos barcos? 2. E é tão interessante que ele pescou a noite inteira. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, mas não parou de trabalhar. Ele continuou lavando as redes. O que significa lavar as redes? Posso chegar aqui? Já fiz isso aqui, um púlpito, ó. Lavar as redes significa: eu estou me preparando. Eu não peguei nada hoje, mas eu vou me preparar para o outro dia. Lavar as redes significava isso. Aí Jesus aparece no cenário. Ele aparece e entra no barco de Pedro e começa a falar, e começa a pregar. O cara está ali, já não pegou nada a noite inteira. E o pior, Jesus, o carpinteiro, diz para um pescador que pescou a noite inteira e não pegou nada. Jesus diz assim: volta lá e pesca. Ele disse: não, você não está entendendo. Espera aí, você não está entendendo. Eu, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre tua palavra. Esse é o segredo, queridos. Se você tem uma palavra, se Deus falou algo no teu coração, amém, e não pense que as pessoas vão acreditar como você acredita, amém. Se você for na minha casa, vou ter uma pilha de caderno assim, ó, rabiscos de coisas de 15 anos atrás, que eu fazia planos. Nós vamos fazer isso nas nações, nós vamos para a Europa, nós vamos fazer isso com os empresários, nós vamos trabalhar assim na África, e nós vamos, vai lá na minha casa um dia, você vai ver rabiscos, assim, pilhas de cadernos. E aquilo era a minha vida. Não tinha nada pronto, mas tinha uma palavra que gritava aqui dentro. Você nunca vai vencer nada aqui fora sem vencer aqui dentro. Se a chave não virar aqui dentro, não adianta. Você pode construir o que for aqui fora, não vai fazer sentido na sua vida. Não vai fazer sentido. Interessante é que Jesus entrou no barco de Pedro e disse o quê? Lancem as vossas redes. Ele fala no plural, porque coletividade, pluralidade, isso é o vocabulário do céu. Deus, quando foi criar o homem, Ele não disse eu vou fazer, Ele disse façamos nós, o homem, a nossa e a nossa semelhança. Quando Deus criou uma árvore, Ele disse para a árvore: nasce. Ele chegou assim e disse assim, ó, árvore,
nasce. Não, ele disse: terra, produz as suas árvores. Quando ele disse quando o peixe nasceu, ele disse para um peixe: peixe, nasce. Você crê? Você crê na doutrina da criação? Ele não disse peixe nasce, ele disse água, produza os seus peixes. O que é que acontece quando você tira um peixe da água? Por quê? Porque foi desligado da fonte de vida. Quando você tira uma árvore do solo, o que é que acontece? Morre. Por quê? Foi desligada da fonte de vida. Agora, quando ele criou o homem, Jacques, ele não disse homem nasce, ele disse: façamos nós o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, domine ele sobre todas as coisas. Eu não aceito nada menos do que isso, porque essa é uma palavra de Deus, uma profecia para mim. Por isso eu também tenho uma fonte. Deus não me terceirizou, ele não disse terra, produza, água produz, ele disse: não, façamos nós. Você também tem uma fonte de criação. Por isso, independente da sua religião, você não pode se desligar do Criador, porque se você se desliga do Criador, as suas criações não fazem sentido. Só o Criador pode dar sentido à criação. Então ele falou no plural, ele disse: lance as vossas redes. O que é que acontece? Pedro diz assim: tendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob tua palavra eu lançarei as redes. Ele não mandou Pedro lançar as redes. Quando o Senhor começou esta obra conosco, ele não disse: Luiz, comece essa obra e você vai trabalhar a vida inteira sozinho. Não, eu dei o start, eu apertei o botão. Mas todas as pessoas que Deus agregou têm um propósito aqui. Amém? E o propósito delas não é trabalhar para mim. Líder é aquele cara que desenvolve pessoas, irmãos. Líder é aquela pessoa que desenvolve outras pessoas, que celebra a vida dos outros, que acredita no que os outros carregam, que não vai perder a sua liderança porque alguém deu uma ideia melhor do que a dele. Pedro disse: sob tua palavra eu lançarei a rede. Ele foi pescar sozinho. E aí entra John Maxwell, que diz o quê? Quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. E aí o que é que acontece? Ele começa a pescar. Sucesso. Oh, coisa boa, o sucesso. Oh, minha empresa está prosperando, meus negócios estão crescendo. Só que está acontecendo também um outro fator junto com a pesca. Ele começa a afundar. Interessante que a noite inteira ele não pegou nada, mas também não afundou. Agora ele está pescando, a rede rasgando e ele afundando. Por quê? Porque o sucesso é muito mais perigoso que o fracasso. Pessoas que querem crescer precisam primeiro a lidar com o sucesso, porque ele vai vir. Isso eu estou aí agora, eu dizia amém. Ele vai vir, você não crê? Você não está trabalhando para ele? Hein? Você é um... Irmãos, olha o que a Bíblia usa. A Bíblia usa o pescador. Jesus se adequava à linguagem que a pessoa entendia. Quando ele falava para um pescador, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a uma rede. Quando ele falava com um camponês, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele falava numa linguagem que a pessoa entendia. Então, querido, Pedro começa a pescar e começa a afundar, a rede começa a rasgar. O que é que ele faz? Ele faz sinal para o outro companheiro. Companheiros que estavam onde? Nos outros barcos. E aí se agrega um barco a ele. E aí Pedro começa a fazer o quê? Compartilhar. O problema é que muitas pessoas estão tendo sérios problemas nos seus negócios, estão afundando, mas não pedem ajuda, porque esse ato de você estender a mão e dizer: me ajudem aqui, sabe o que significa? Que você vai ter que repartir o peixe. E tem gente que não quer repartir o peixe. Eu afundo, mas é meu. E esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você entenda por que Deus está te dando o que está te dando.
Por que você está prosperando? Jesus, quando tratava de alguém, se você leu os livros, eu vou citar muito a Bíblia, porque essa é a minha área. Amém? Eu sou Bíblia, irmão. Eu ensino todo mundo. Eu sento com alguém num avião, o cara começa a falar. Esses dias nós estávamos conversando com uma pessoa que não acredita em Deus, um ateu, e nós falamos de Bíblia. Eu sento com alguém para falar, eu falo do quê? De Bíblia. E sempre falo numa linguagem que a pessoa entende. Eu não fico dizendo, se você não vier para a igreja, vai para o inferno. Não. Às vezes ela já está no inferno, porque vai mais para o inferno. Não. Irmão, esse trabalho aqui não é um trabalho de evangelização. Esse trabalho aqui é um trabalho para trazer fundamentos de identidade e de companheirismo. Ou seja, eu preciso saber quem eu sou. Eu vou falar um pouco de mim. Quando eu comecei a pregar o evangelho, assim, por falta de entendimento, eu comecei a comprar materiais de pregadores que estavam em evidência. Aquelas fitas cassete. Quem lembra das fitas cassete? Não, vocês não lembram disso. Coisa boa dessa. Lembra? Quem lembra? Lembra, Marão? Das fitas cassetes, eu tenho um monte delas lá em casa, que você botava no toca-fita. Lembra do toca-fita? Então eu comprava as fitas cassetes dos homens que estavam em evidência na televisão, nas rádios, e eu começava a imitar. Eu imitava até o tom de voz. Nesta noite. Imitava. Uma vez a gente foi ministrar, eu e Iraci, né? Fomos de bicicleta, nós tínhamos uma bicicleta bem legal. E aí eu preguei, suei, e foi tremendo. Nós voltamos para casa, Iraci sentada na garupa da bicicleta, assim, me abraçando. Eu disse, daí amor, foi bom? Ela disse, mas foi bom demais, né? Eu sei que era mentira, que não era bom. Mas ela dizia assim para mim, será que Deus não quer usar o Luiz Hermínio? E você está tentando ser uma coisa que Deus não te chamou para ser? Na hora eu odiei ela. Eu disse, você está me criticando. Mas não, realmente, querido, o que Deus vai te dar na sua identidade. Amém? Deus vai te dar na sua identidade. Identidade reposiciona você. Hoje eu me amo, eu não vivo mais sem eu. Quando eu acordo de manhã, eu corro no espelho para ver se eu estou ali. Eu sou apaixonado por mim. Pastor, mas isso não é falta de humildade? Não. Porque humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humildade não é você pensar menos de si, você tem que saber quem você é e pensar nos outros, porque agora você já descobre quem você é, você não está mais procurando um lugar, nem uma posição, e você é feliz no lugar que Deus inseriu você, seja em Alphaville ou em Alfavela. Deus vai te usar da maneira dele, e eu estou feliz com quem eu sou. Se eu soubesse que eu era assim, eu já tinha me amado há muitos anos atrás. Eu sei agora porque a Iraci me ama. Glória a Deus. Então, querido, pessoas precisam ser admiráveis. Pessoas precisam ser celebradas. Pratique essas regras com as pessoas. Dê atenção, dê afirmação e admire. Admire o que elas fazem. Hoje, às vezes, o Maico está lá na salinha dele, eu entro lá só para ver. E daí, Maico, esse computador? O pastor disse, rapaz, você conseguiu? Meu Deus, você é o cara, Maico. Ele está todo cheio, eu só espero que ele não peça aumento, mas ele está todo cheio. Celebre, dê atenção às pessoas. Dê atenção para o que elas estão falando. Não ouça para responder, ouça. Tem gente que está ouvindo uma pessoa falando, ele já está esperando a pessoa falar para responder, para criticar ou para atacar. Não, ouça o que elas estão dizendo. Celebre o que elas estão fazendo. Admire quem elas são. Se você olhar o livro de Apocalipse, quando a gente diz assim na igreja, tá? Experiência pastoral. Quando você diz assim na igreja num culto de domingo à noite, abra suas Bíblias em Apocalipse. Todo mundo diz, ai meu Deus, Apocalipse. Que a gente já vê tudo, né, terminando.
Mas lá em Apocalipse, Jesus escreve para 7 igrejas, e para 7 igrejas ele fala a mesma coisa. Ele começa elogiando, ele diz: conheço as tuas obras, sei que tu faz isso, sei que tu faz aquilo. Depois ele jogar ela lá em cima, ele diz: mas tenho contra ti. Celebre, admire. Pessoas precisam se sentir admirável ao seu lado. Pratique essas regras com ela, dê atenção, afirmação. Afirme quem elas são. Irmãos, tem pessoas angustiadas, depressivas, que entram para conversar com a gente. 10 minutos de conversa, elas já saem: obrigado, pastor, obrigado, isso mudou minha vida. Mudou a vida dela, 10 minutos. Porque elas precisam ouvir. Irmão, eu traduzo um fofoqueiro. Isso não tem na igreja, graças a Deus. Eu traduzo um fofoqueiro, também não tem nas empresas, tem? Não, claro que não. O fofoqueiro é aquele que fala dos outros, né? O chato é aquele que fala de si mesmo. Mas tem o interlocutor brilhante, aquele que pega, quando ele está conversando com alguém, ele está sempre contando as qualidades daquela pessoa. Então, sabe, você precisa conhecer fulano de tal. Ele sempre expõe as qualidades, ele não fala dos defeitos. Irmão, as pessoas que nos valorizam nos atraem. É gostoso conversar com alguém que admira o que você está dizendo, que presta atenção na sua vida. Eu sou uma pessoa assim que eu pratico muita solitude, eu gosto muito de ficar sozinho. Lá em casa, às vezes eu entro para o meu quarto, eu fico lá, eu tenho o meu canto de ler e tal. Eu gosto muito de ficar sozinho. Hoje a gente tem dificuldade de ficar sozinho, não é? 10 minutos sozinho, a gente já pega o telefone para ver como é que está a vida dos outros. A gente tem dificuldade desse silêncio renovador, que nos renova para o trabalho, que nos renova para o dia a dia. Pessoas cansadas, querido, elas negociam valores. Nós precisamos ser renovados. E não tem lugar melhor para se renovar do que na presença de Deus. Não tem lugar. Pedro começou a pescar sozinho, começou a afundar. O que ele fez? Fez sinal para os companheiros, Igor. E os companheiros foram lá ajudar ele. E aí, o que aconteceu? 2 barcos se encheram de peixe. Exatamente quando Jesus chegou e viu. Ele viu 2 barcos. Querido, Deus criou o homem para um propósito. Deus não olhou assim Luiz Hermínio no berço e disse assim: olha, nasceu Luiz Hermínio, e agora o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo. Não, Deus não fez isso. Deus nos capacitou. O problema é que nós estamos olhando muito para fora e nos movimentamos de acordo com as circunstâncias. Nós não nos movimentamos de acordo com uma palavra que o Senhor liberou para cada um de nós. Aqueles que nos diminuem, eles sempre nos afastam deles, mas aqueles que nos valorizam, nos atraem. Eu quero terminar dando alguns segredinhos assim, que tem me ajudado muito. São coisas básicas assim, coisas simples, né? Irmão, eu sou mais simples do que painel de Jeep. Assim, é verdade, eu gosto de coisas simples. Eu gosto de coisa boa, mas coisa simples. A vida é simples. Nós é que somos complicados. Segredos de trabalhos de companheirismo. Porque se eu não souber quem eu sou, eu vou ter dificuldade de me relacionar com o outro. E coisa mais terrível que tem é você ter um quadro de funcionários, ou de discípulos, ou de pastores, que tem dificuldade de relacionamento. Coisa mais difícil que tem. Uma empresa ela pode ter tudo. Ela pode ter dinheiro, ela pode estar em status social, ela pode estar bem localizada, ela pode ter um bom produto, mas se as pessoas que estão ali, elas têm dificuldade de relacionamento, elas podem parar um negócio bom. Então, o trabalho do líder, do gestor, para mim, é aquele que contribui. Ele contribui. Eu posso gastar 10 minutinhos? Só 10. Eu fiquei por último, né, Jackson? Sofri ali, né? Todo mundo falou bastante, né? Eu odeio aquele relógio, Jackson. Então, uma coisa que eu descobri, assim, ouvindo irmãos, lendo,
descobrir. Você quer viver uma vida cheia de altos e baixos, irmão? Vai na igreja um dia. A igreja é maravilhoso. Porque de manhã, esses dias já aconteceu comigo. De manhã eu celebrei um velório. Estou lá chorando. Oh meu Deus, oh meu Deus. De noite, com o mesmo terno, eu estava fazendo um casamento. E eram os mesmos crentes que estavam no velório, estavam no casamento. De manhã está todo mundo chorando. De noite está todo mundo, aleluia, glória a Deus. A gente é meio bipolar assim. Você quer ver uma vida cheia de altos e baixos, cheia assim de aventura? Vá para uma igreja, para você ver o que é bom. Não, na igreja é muito legal, porque a gente tem esses nuances assim de alegria, né? Esses rompantes assim de alegria. No outro dia está triste. Tem dia que a gente acorda alegre. Hoje eu vou pregar para o mundo inteiro, vou ganhar todo mundo. Deus, meu Deus. Tem dia que você acorda assim. Aí eu fico perguntando, Deus, por quê? Ele diz, por quê? Porque você tem as duas naturezas. Você foi formado do pó e Ele soprou a vida dele em você. Quando você acorda de manhã, tem terra e céu dentro do seu corpo. Quando você acorda, você decide quem governa. E isso não tem a ver com a igreja. Isso tem a ver com o que você está fazendo. Quando você acorda de manhã, você decide quem governa na sua empresa. Você decide com que cara você vai trabalhar, com que entusiasmo, né? Com que alegria. Eu vi essa irmã falando aqui. Eu fiquei entusiasmado, porque eu sou assim também. Eu gosto de entusiasmo, irmão. Eu gosto de entusiasmo. Tem até uma história que eu vou contar, uma história de um cara que andou de moto e perdeu o dedo. Ele amputou o dedo. E aí ele estava no hospital com o dedo amputado assim. Aí foi aquela montoeira de crente ver ele no domingo de tarde, né? Aí eles levam o violão, levam bolacha, maçã. E aí levaram o violão, aí ficaram, né, crente desanimado. Aí uma olhava para o dedo deles, sem o dedo, né, meu querido. E agora, né, nem é o dedo da aliança ainda, né? Já pensou, você não vai mais poder nunca mais usar aliança, né? E a outra entrava e dizia, olha, agora você não vai mais poder tocar na igreja, é o dedo do dedilhado da guitarra. Ele disse, não vou poder. Ele está lá, mas daí chega um entusiasmado. O entusiasmado quando entra diz, meu irmão, está sendo arrebatado de pouco em pouco. Meu Deus, rapaz, você vai ter desconto no manicure, agora só tem 9 dedos. O entusiasmado, querido, conte seus sonhos para alguém que vai te jogar para cima, para frente. Amém? Não conta teus sonhos para desanimado. Amém? Tem pessoas que param na minha frente para pedir oração. Pastor, ora por mim. Eu digo, oro. Quando eu vou orar, ela diz, porque essa doença é terrível, pastor, não tem cura. Eu digo, não, mas eu vou orar. O pastor já foi em 20 médicos. Amém, mas eu vou orar. Pastor, o meu diagnóstico, cala a boca, mulher. Tem gente que ora para as coisas acontecerem, e quando acontece, ela diz, ai, não acredito. Então, para que pediu? Para que pediu? E isso não faz diferença, irmão. Posso chamar de irmão? Isso não faz diferença se você está numa igreja ou numa empresa. A gente que secularizou, não existe, não tem duas vidas. Amém? Eu sou um homem de Deus em qualquer ambiente, nos meus negócios, na minha vida, quando eu compro, quando eu vendo. Quando eu estou de carro por aí, quando eu estou em outra nação, quando eu estou em qualquer lugar do mundo, eu sou um homem de Deus. Eu sou um agente de transformação. Eu fui lá para trazer transformação para aquele ambiente. Então, querido, o segredo sempre que eu aprendi, das primeiras coisas, foi usar essa frase. O segredo sempre foi usar essa frase: eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou conseguir sozinho. Eu sempre falei isso. Eu não vou conseguir sozinho. Sempre que Deus me faz uma promessa, eu vou
buscar Deus e digo: Senhor, me ajuda, agrega pessoas, porque eu não vou conseguir sozinho. A segunda coisa foi, que eu quero deixar para você como um conselho de um amigo. Os grandes líderes, sabe quando é que começa a queda deles? Quando eles acham que as pessoas precisam deles. Quando eles trabalham como se todo mundo precisasse deles. Ele é a última Coca-Cola do deserto. É a última bolachinha do pacote. Eles se movem e se comportam como todo mundo precisasse deles. Os líderes se tornam grandes quando percebem que é eles que precisam das pessoas. Jamais nós poderíamos estar fazendo tudo isso se não tivesse um Israel. Porque eu tenho sonho, eu tenho o desejo de fazer, mas eu sento com alguém: Israel, é possível. Giovanni, que está lá fora, que cuida das nossas redes sociais, Inaê, que está aqui. Inaê, o que você acha? Pode? Felipe, que é cheio das ideias. É possível. Eu procuro procurar as pessoas que têm essa capacidade de fazer funcionar. Grandes líderes, queridos, eles se tornam grandes quando eles celebram o que as pessoas carregam. Não é quando eles acham que todo mundo precisa deles. Então o meu trabalho é transformar o meu sonho em nosso sonho. É nosso, vamos pescar juntos. Amém? Eu não vou afundar porque estou com sucesso, não. Você não precisa de ajuda quando você está mal, você precisa quando está bem. Quando as coisas estão bem, está tudo fluindo, então você precisa agregar pessoas e estar agregado a elas. Pessoas que vão te ajudar, que vão te corrigir, que vão enfiar o dedo no seu nariz e dizer: Luiz, cara, está errado, não faz assim. Eu amo isso. Eu amo isso. Irmão, não tenho problema de ser corrigido. Não tenho problema. Não tenho mesmo. Às vezes as crianças me corrigem. Assim, elas nem sabem, né? E é bom que não saibam. Elas param na minha frente, conversam lá na igreja: Ô pastor, tudo bem, tudo bem? Onde é que você está, pastor? Que eu não vi o senhor no culto domingo. Põe a mãozinha assim. Eu acho isso o máximo. Outra coisa, qualquer sonho que você tem, qualquer sonho que é alcançado sem a ajuda do outro, qualquer grande sonho que é alcançado sem a ajuda do outro, é pequeno. Se você não tem com quem celebrar, não faz sentido. Coisa pior que tem, irmão, é sentar na mesa e comer sozinho. Coisa pior que tem é não ter com quem repartir. Pior que tem, não tem com quem repartir. Então, é uma pergunta que eu sempre faço todos os dias para Deus: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que nós estamos na internet? Por que o Senhor está nos levando às nações? Por que o Senhor está agregando recursos em nós, para nós? Tem um objetivo. Tem um propósito. É isso que eu preciso descobrir. Eu preciso entender que eu tenho a capacidade de aprimorar a humanidade quando eu trabalho em equipe, quando eu trabalho celebrando os outros. Se não houver fé no futuro, anota aí, não haverá poder no presente. Eu estou aqui trabalhando, mas eu já estou pensando no próximo GPS. Nós estamos aqui, hoje eu já chamei o Jacques, nem acabou esse ainda, a gente não sabe nem se vai pagar as contas. Vai, né, Jackson? Aleluia. É a fé, né? No futuro, né, Jackson? Planejamento. Nós já estávamos conversando: Jackson, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Agora, Deus deu para mim o GPS? Não. Deus deu para quem? Para o Jackson. Deus deu para ele. Ele me chamou um dia e disse: pastor, Deus está falando isso comigo, o que você acha? Eu digo: é de Deus, vamos fazer. E botei pilha: vamos fazer. Vamos lá. Eu não sabia nem o que ele estava falando. GPS, Waze, bora. Não, é isso mesmo, eu acredito nisso, Jacques. Vai ser tremendo, Jacques. Ele saiu: o senhor acredita? Eu digo: acredito. Então eu vou fazer. Eu digo: ai, Jesus, guarda nós.
Eu sou assim, irmão. Eu acredito. E eu celebro. Eu celebro o que as pessoas estão fazendo. Se não houver fé no futuro, não vai haver poder no presente. Grandes sonhos unem grandes pessoas. Grandes sonhos unem grandes pessoas. E eu falo isso para você sobre companheirismo, porque o nosso maior desafio hoje, no nosso ciclo de trabalho, é nos manter juntos. Nós estamos há 22 anos juntos no mesmo trabalho. Só de olhar você já sabe o que o outro está sentindo. E não estamos funcionando por funcionar. Nós somos amigos. Trabalhamos juntos e somos amigos. Se precisar vender um carro para salvar uma vida de um filho de alguém desta casa, nós fazemos isso. E não é conversa fiada não, está gravando isso. Isso é feito, querido. Porque ninguém aqui está trabalhando para enriquecer Luiz Hermínio. Nós estamos trabalhando para um propósito coletivo. Que o nosso Deus disse, se vocês se juntarem para fazer isso, sentarem todos na mesma mesa. Isso aqui é uma sinfonia. Você já foi numa sinfonia, querido? Quem aqui já assistiu uma orquestra? Não é maravilhoso? Você vai lá, quando você chega, você fica pensando, cara, aquele trombone vai tocar com aquele trompete vai tocar com aquele tambor, com aquele violino tão delicado, com aquela flauta tão doce, até aquele cara chato do prato. Psh! Como é que vai sincronizar tudo isso? Vai sincronizar porque eles estão lendo a mesma partitura. O que traz sincronismo sinfônico, o que traz a sinfonia, é porque eles estão lendo a mesma partitura. Todos estão lendo a mesma partitura. Não importa a movimentação de cada um. Irmão, o Jackson, todas as coisas escritas no Mevan, o Jackson corrige, né? A gente dá para ele, fala bonito. Às vezes as pessoas leem as coisas do informativo da igreja e dizem, pastor Luiz, que palavra. Eu digo, meu Deus, que palavra que o senhor escreveu aqui. Eu digo, aleluia. Foi o Jackson. Trabalhar em equipe é isso, é um celebrando o que o outro carrega, reconhecendo o que o outro carrega. Amém? Repartindo, compartilhando o peixe. Porque quando eles chegaram com os 2 barcos na praia, Jesus disse assim, deixa tudo e segue-me. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, queridos, nós só estamos nas nações, fazendo o que estamos fazendo no mundo inteiro, em 5 continentes, porque a gente fez bem feitinho aqui no Promorá, no São Vicente. Quando a gente fez bem feitinho ali no São Vicente, Deus disse, eu vou levar vocês para o estado. Começou a ampliar, a desenvolver isso. A gente tratou o pequeno como excelente. Sabe? Aquela pessoa que mora ali na rua, Campos Novos, que vem de bicicletinha para a igreja, na cadeirinha traz o seu filho, no bolso traz 2 moedas. Aquela mulher que nunca leu a Bíblia porque não sabe ler. Nós tratamos ela com tanta excelência que Deus disse, eles podem ir para a Europa. Eles podem entrar em alguns lugares maiores. Querido, é Bíblia. Você pode fazer o que você quiser. Escute. Você pode ler os melhores livros da terra. E faça isso, se capacite. Estude tudo que você puder. Mas o dia que você se desconectar do Criador, sua vida não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Você pode pescar, encher seu barco, você pode se tornar o maior empresário da terra, mas se você desconectar, você vai ser uma árvore arrancada do solo, você vai ser um peixe tirado da água. Pessoas me ajudarão a realizar esses sonhos por um motivo simples, se eu mostrar que eu preciso delas. E eu não tenho problema de mostrar para as pessoas que eu preciso delas. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, a pessoa, ela vai começar a crescer dentro da empresa,
E aí, daqui a pouco, pastor, ela quer aumento, ela quer isso, ela quer aquilo. Ei, escute. Ame as pessoas. E amar é correr risco de não ser correspondido. Confie nas pessoas, e confiar é correr risco de ser traído. Eu não amo as pessoas por aquilo que elas são, eu amo as pessoas por aquilo que eu sou. Porque eu descobri quem eu sou. E eu não tenho problema se eu tiver que recomeçar de novo. Eu não tenho problema se eu tiver que perder tudo e recomeçar de novo. Se eu valorizo a sua ajuda, então eu posso dizer: junte-se a mim. Porque quando você serve alguém que trata você com zelo, você nunca vai se sentir usado por essa pessoa. Você vai se sentir celebrado. Pessoas gostam de servir, irmãos, nos lugares onde elas são amadas. Pessoas têm prazer de servir onde elas são amadas, porque elas não se sentem empregadas. Eu não tenho, nós temos várias pessoas no ministério hoje, mais de 70 pessoas em tempo integral. Mas eu não tenho hoje funcionários, eu tenho filhos. Pastores, se eles fizerem alguma coisa má para você, eu vou continuar amando. E se eles saírem, pastor, e fizerem mal, levar você para a justiça, eu vou, às vezes pode ter vontade de matar ele, mas eu vou continuar amando. E se eu puder ter a oportunidade de dar de novo uma outra oportunidade, eu vou dar. É assim que nós nos movemos, e assim tem dado certo em 17 anos. Eu não tenho outra receita para dar para você. Amém? Quando os sonhos se tornam maiores, e agora os sonhos são maiores, porque agora não é mais aquela bicicleta. Agora não é mais aquela bicicleta. Quando nós precisamos de uma bicicleta, né, Iraci? Deus nos deu uma bicicleta, né? Daqui a pouco, e se Deus me der um avião? Quer saber? Para Deus é só um pedaço de ferro. Deus vai sempre colocar você no lugar que você merece estar. Quando Ele achou que era uma bicicleta que eu precisava, Ele deu uma bicicleta. Se algum dia Ele achar que eu preciso de um avião, então é um avião que Ele vai dar. Um avião, uma bicicleta não querem dizer nada, querido. São um pedaço de ferro. O importante é onde está seu coração, no que você está fazendo. Ah, pastor, você fala isso porque você é um pastor. Não. Se eu perguntasse para você o que é mais espiritual, ser pastor ou ser empresário, o que é que você me diria? Você me diria, é ser pastor, porque pastor cuida de igreja. E eu te pergunto, quem te deu essa coisa para fazer? Quem te deu esse negócio? Quem te deu esse negócio que colocou na sua mão o desejo de fazer isso, colocou no seu coração o desejo e colocou na sua mão a destreza de realizar? Quem te deu foi Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que Deus dá é espiritual. E eu sempre digo isso lá na igreja. Tem empresários que foi Deus que deu a empresa, e tem pastores que não foi Deus que deu a igreja. Então trate as coisas espirituais, porque foi Deus quem deu. Se Deus deu, é espiritual. Eu vou terminar. Quando os sonhos se tornam maiores, eu tenho 2 caminhos a escolher: desistir deles ou procurar ajuda. Pastor, ficou maior os meus negócios. Ou você tem 2 caminhos: ou desiste ou procura ajuda. Estende a mão para os companheiros que estão em outros barcos e diga: me ajude aqui com isso que eu estou fazendo. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. E na realidade hoje eu me preocupo mais em falar no coração das pessoas do que na mente. Eu me preocupo mais em falar no coração. Como disse o pastor Jefferson, o Jefferson da TAC, já falaram as palavras bonitas, tudo, né? Então eu me preocupo mais em falar no seu coração, porque é exatamente isso que Deus busca.
Deus diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Um outro texto de Provérbios 4, 23 diz: guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, Deus quer te abençoar, quer te dar grandes negócios. Deus tem prazer que você enriqueça, que você prospere, mas que você não perca o seu coração, porque às vezes o sucesso me afunda muito mais do que o fracasso. Por isso Deus vai nos preparar para lidar com o sucesso. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe seu cônjuge, abençoe seus negócios. Que Deus te dê uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria que a Bíblia chama de sabedoria do alto, que é primeiramente pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia e sem parcialidade com o mal. Que o Senhor te dê a capacidade de reconhecer que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Que você te dê a capacidade de reconhecer que você precisa de Deus e você precisa do próximo. Nisto está a vontade de Deus estabelecida. Deus te abençoe.